Como memorizar palavras em inglês? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou te apresentar as causas que fazem você não lembrar das palavras em inglês e 4 passos que vão solucionar esse problema. Então, se você sempre esquece do significado das palavras e sempre tem dificuldade para lembrar e fica ali decorando e esse processo bem pesado e chato, fica comigo porque nesse vídeo isso aí não vai ser mais um problema. Então, de praxe, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E antes de entrar nas causas e nas soluções para esse problema, eu quero fazer um exercício aqui com você. E esse exercício ele vai ser bem importante porque ele vai nortear toda a nossa explicação nas causas e nas consequências. Então vamos lá. Eu vou colocar uma palavra aqui para você. Uma palavra que eu escolhi a dedo porque ela tem significados bem aleatórios. Vamos lá. A palavra é a seguinte: trunk. O que significa essa palavra? Trunk. Ela tem alguns significados. Ela pode significar porta-malas, tromba de elefante, tronco de árvore ou mesmo tronco de um corpo humano, baú, no caso aquela caixa grande que a gente pode colocar várias coisas, e pode ser também calção de banho, só que aí nesse último caso geralmente ela vai aparecer no plural, então trunks. Enfim, eles são apenas alguns dos significados que essa palavra possui, os principais talvez. E por que eu coloquei esse exemplo? Porque ele é bem aleatório, ou seja, como que você vai guardar essa informação na sua cabeça, associar uma mesma palavra com tronco de elefante, porta-malas, tronco de árvore? Como que você armazena tudo isso na sua cabeça? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber qual estratégia que você utiliza para lembrar do significado de uma palavra. Comenta aqui que eu quero saber. Mas vamos lá. Qual que é o problema que eu estou expondo aqui? Bom, é uma palavra bem aleatória e a grande maioria dos estudantes, o que eles vão fazer? Eles vão decorar isso aí, vão tentar colocar na cabeça da maneira mais difícil possível, que é através da decoreba. E aí quando a pessoa quiser usar essa palavra, vai ser aquele sacrifício para lembrar do significado de uma palavra, enfim, bem difícil por aí. Então, o objetivo desse exercício é expor as principais causas que fazem uma pessoa não lembrar do significado de uma palavra em inglês. Vamos para elas direto então. A primeira causa que eu separei aqui é a falta de prioridade nos estudos de inglês. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei isso em alguns outros vídeos, que para você aprender inglês, você tem que ter prioridade, você tem que ter disciplina. Isso que significa que você tem que estudar todos os dias ou com a maior frequência que você conseguir. E além disso, você precisa definir os horários que você vai estudar. Então vamos supor que você definiu que você vai estudar todo dia inglês das 9 às 10 horas. Então essa 1 hora de estudo, ela tem que ser sagrada. Ela vai ser mais importante do que qualquer outra coisa que você estiver fazendo. Então vamos supor que um amigo, uma amiga sua chega e fala: olha, vamos fazer tal coisa aí às 9h30. Esquece, das 9 às 10 você está estudando inglês. O seu celular deixa longe, desliga a notificação, deixa ele no mudo, nada pode te interromper e te atrapalhar na sua hora de estudo. Ou seja, isso aí é dar prioridade para o estudo de inglês. Mas o que a grande maioria acaba fazendo? Estuda quando dá, quando tem vontade, e aí não funciona. Por que a pessoa tem dificuldade de lembrar de uma palavra? Porque ela acaba não tendo contato com o idioma, que é a consequência do fato de você não ter disciplina, de você não priorizar os seus estudos de inglês. A segunda causa que eu coloquei aqui está mais relacionada com a maneira como a grande maioria das pessoas acabam estudando inglês, que é através de lista de vocabulários. Ou seja, a pessoa tem uma lista com um monte de palavra em inglês e vários significados, várias traduções ali. Exatamente o que eu fiz com você usando a palavra trunk. Ou seja, a pessoa vê um monte de palavra e tenta decorar tudo aquilo. Ou seja, isso aí não funciona. Então, essas são as 2 causas que atrapalham o seu rendimento no estudo de inglês. Falta de prioridade nos estudos e estudar inglês com listas de vocabulários traduzidos e descontextualizados. O que significa isso? Você simplesmente colocou uma palavra aleatória ali e pronto, você está decorando. Agora, o que você precisa fazer para resolver esse problema? Ou seja, você quer usar uma palavra em inglês, ela rapidamente aparece na sua cabeça. Se você ler ou se você ouvir uma determinada palavra em inglês, rapidamente você vai conseguir entender o que ela significa dentro daquele contexto. O que você precisa fazer? Eu separei 4 passos que definitivamente vão acabar com esse problema. O primeiro deles é você ter disciplina nos seus estudos. Então, todo dia você estuda inglês no mesmo horário, porque
porque se você ficar estudando em um dia de manhã, no outro dia à tarde, no outro dia à noite, é bom, é melhor fazer isso do que não fazer, mas quando você faz isso, você também atrapalha o processo de aquisição de hábito, ou seja, quando você estuda inglês todos os dias, sempre no mesmo horário, aquilo depois de um determinado tempo vira um hábito e estudar inglês não vai ser mais uma atividade chata e pesada, vai ser uma atividade mais prazerosa e que você faz muito mais por hábito, então fica muito mais fácil para você estudar, aprender e evoluir no seu aprendizado de inglês. O segundo passo que você tem que fazer é justamente parar de estudar inglês decorando listas de vocabulários traduzidos e totalmente sem contexto. Ao invés disso, eu quero que você faça outro exercício. Eu quero que você estude inglês consumindo conteúdos através de textos com áudios, porque você precisa ler o texto e você precisa ouvir o áudio para saber como que aquelas palavras aparecem na língua inglesa. E além disso, nesses exercícios, todos os vocabulários, as palavras em inglês, elas estão contextualizadas. O que significa isso? Você não vai decorar traduções, você vai absorver o sentido dessas palavras. Então, vamos supor que você está estudando inglês e numa determinada semana você está ali com um texto e esse texto está contextualizado num supermercado, a pessoa está fazendo compra e de repente aparece a seguinte frase: He put the groceries in the trunk. Ele colocou as compras de mercado no porta-malas. Então perceba aqui que você está estudando um texto que está contextualizado, mostrando provavelmente uma pessoa que estava no supermercado e estava colocando as compras no porta-malas do carro. Então perceba aqui que a palavra trunk ela está contextualizada. Então você vai entender que ela está num contexto de carro, de porta-malas e não de elefante, de tronco de árvore, enfim. Então fazendo isso, é muito mais fácil para o seu cérebro entender o sentido e o significado daquela palavra dentro daquele contexto. Muito mais fácil e muito mais natural do que você ficar decorando traduções. O terceiro e o quarto passo que eu quero que você faça, eles de certa forma estão bem relacionados, porque eles estão relacionados com o ato de repetição. O que significa isso? Para você memorizar palavras, para você absorver o sentido de uma palavra, não basta você simplesmente ver essa palavra uma vez. É preciso que você veja essa palavra diversas vezes, porque a repetição vai fazer com que essa informação entre na sua cabeça, no seu cérebro, de uma maneira muito mais fácil e no longo prazo, o que vai acontecer? Essa informação vai ser armazenada na sua memória de longo prazo e não na sua memória de curto prazo, que é justamente ali que a gente coloca a informação quando a gente quer decorar alguma coisa. E quando você vê uma mesma informação por diversas vezes, lá no longo prazo, essa informação vai ser armazenada num local no nosso cérebro que vai ser difícil tirar depois. Então, o que eu quero que você faça? Quando você estiver estudando inglês, por exemplo, com texto, com áudio, eu quero que você namore esse texto por pelo menos uma semana. O que eu quero que você faça na prática? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, supondo que você está estudando ali de segunda a sexta, o que você vai fazer? Você vai estudar esse texto com áudio na segunda até na sexta. Então, todo esse processo ele vai acontecer como se fosse um intensivão de memorização. Isso não significa que lá na sexta-feira você vai lembrar de tudo que está ali e nunca mais vai esquecer, mas muitas palavras que você estudou ao longo daquela semana vão aparecer também em outros materiais de inglês que você estiver utilizando para estudar nas semanas seguintes. E o que vai acontecer? Numa próxima semana você vai estar estudando inglês com outro texto e eventualmente muitas palavras que você estudou num primeiro texto ao longo de toda aquela semana com certeza vão aparecer em outros textos também. Então, quando você estiver vendo ou ouvindo aquela palavra numa segunda oportunidade, de duas uma, ou você de cara vai lembrar do significado dela, ou você vai olhar para ela e falar: nossa, eu conheço essa palavra, eu lembro dela, mas eu não tô lembrando do significado dela. Aí você vai lá num dicionário em inglês, vai ler o significado dessa palavra em inglês e aí você vai falar: nossa, verdade, eu sabia que era isso. E aí numa terceira oportunidade que você se deparar com essa palavra novamente, de novo, ou você vai lembrar dessa palavra ou você vai falar: meu Deus, eu sei que eu já estudei essa palavra, deixa eu ver o que ela significa. E aí você vai lá no dicionário e você vai ver o significado dela e falar: sabia que era isso. O que acontece aqui? As chances são que quanto mais vezes você
você se deparar com essa palavra, a probabilidade de você de imediato lembrar do significado dela vai ser maior. Até que vai chegar num determinado ponto que você vai ouvir ou ler essa palavra e de imediato você vai saber já o que ela significa, porque você já viu ela várias vezes, ou seja, provavelmente essa palavra, o significado dessa palavra já está ali na sua memória de longo prazo, então não precisa mais decorar ela, você já aprendeu o significado dessa palavra. E o quarto passo que você pode utilizar para te ajudar nesse processo de lembrar o significado de uma determinada palavra é você também fazer um outro exercício de repetição, só que agora usando um aplicativo. Então tem vários aplicativos que você pode utilizar para estudar inglês, inclusive com esse mesmo propósito que eu vou falar agora, que é de repetição, que é trabalhar toda a parte de memorização, mas eu vou colocar um aqui que eu particularmente gosto bastante e uso no meu estudo de inglês também, que é o Anki. Ele tem como proposta trabalhar memorização. Ele não é focado em idiomas, porque você pode utilizar ele para você memorizar muitas coisas. Porém, poliglotas do mundo inteiro, ou seja, pessoas que estudam diversos idiomas, utilizam o aplicativo Anki ou outros aplicativos com a mesma finalidade para trabalhar toda essa parte de memorização de palavras, ou seja, como funciona esse aplicativo. Basicamente, você vai utilizar ele no seu celular, pode usar no seu computador, enfim. Você vai criar um baralho e nesse baralho você vai colocar várias cartas ali. Cada carta você vai colocar uma frase em inglês com uma palavra que você quer estudar. E aí você vai colocar na parte da frente do baralho a frase e na parte de trás o significado dessa palavra. E aí você vai colocar vários baralhos ali. E aí vai chegar um ponto que você vai clicar no botão para você estudar. Então, o aplicativo, de maneira automática, vai selecionar uma quantidade X de cards para você revisitar e você vai passar por todos eles e verificar se você lembra ou não do significado de uma determinada palavra. E assim você vai fazer com todos os baralhos. O que acontece? Aqui, esse aplicativo basicamente vai simular o que naturalmente aconteceria com você numa situação em que você está consumindo conteúdos diariamente. Ou seja, uma série de palavras vão aparecer para você dentro de um espaço de tempo. Ou seja, a cada X semanas, a cada tantos meses, o aplicativo vai colocar aquela palavra para você, para quando você estiver esquecendo aquela palavra, ele vai lá e te ajuda a lembrar do significado dela. Então, isso é um exercício bem bacana para você fazer, para adicionar aí na sua rotina de estudos, que com certeza vai te ajudar a ter bastante resultado. E se você quiser dar um passo adiante nos seus estudos de inglês, eu tenho um e-book gratuito que está no primeiro link da descrição, onde eu te ensino a estudar inglês consumindo conteúdos. Então clica lá porque ficou bem legal o material. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo num próximo vídeo.